Olá amigo, mais um vídeo sobre amplificador que mede bem e amplificador que mede mal e como eles soam. Então eu estou aqui com um setup para comprovar aquelas 3 distorções que eu comentei no vídeo sobre os amplificadores que medem bem e os amplificadores que medem mal. Então, quando que a gente tira proveito de um e quando que a gente tira proveito do outro. Eu montei um setup aqui com um CD player. Do CD player está entrando direto no amplificador, tá? Nesse cabo Y aqui. E aí eu estou medindo com um canal do osciloscópio aqui e outro canal do osciloscópio ali, tá? Então eu estou simultaneamente monitorando a entrada e a saída do amplificador, tá? Então o que a gente vai procurar? A gente vai procurar diferenças entre entrada e saída, ou seja, a gente vai procurar aquelas 3 distorções: a de tempo, a de amplitude e a de simetria, tá? Então primeira coisa, eu vou usar esse CD aqui, que ele tem 1 kHz, tá? Então eu vou equalizar, né, entrada e saída. Eu vou deixar no mesmo nível ali no osciloscópio. Então eu vou dar play aqui, tá? E a gente vai confirmar se eles estão na mesma amplitude ali no osciloscópio. Então tá aqui o sinal, tá? A amplitude está igual, né? Então entrada e saída ficaram iguais ali na mesma amplitude. E agora eu vou pôr aqui um CD de música, tá? E a gente vai verificar o que acontece dinamicamente no amplificador que, digamos, não um amplificador que apresenta aquelas 3 distorções de tempo, de amplitude e de simetria. Então eu vou dar play aqui, e aí vai tocar a música, e eu vou vir aqui no osciloscópio e eu vou mandar ele parar de adquirir dados, tá? E a gente vai analisar a música aqui na tela, tá? Eu vou avançar aqui umas faixas, vou botar na 13, eu acho que vai ser interessante. Então eu vou dar play aqui. Então, eu dei várias vezes stop aqui, tá? Então aqui eu consigo capturar um momento interessante da música, tá? Aqui a gente vai analisar um pouco. Vamos ver aqui, ó, as distorções que ocorreram. Lembrando que a linha amarela, ela é o áudio verdadeiro, é o áudio que está saindo do CD, tá? Do CD player. Essa aqui é a informação que está gravada no CD, a amarela. A informação lilás é a informação que está saindo do amplificador. Então vocês veem que o amplificador ele adicionou bastante distorção, tá? Grande parte das distorções são de amplitude, tá? Vejam também que tem distorções de simetria aqui nessa região. Vejam que a simetria da saída está totalmente diferente da simetria da entrada. Então a gente percebe, né, essa diferença de simetria, né? Tem mais diferença de simetria aqui, né? Aqui tem diferença de simetria. Aqui em cima tem uma grande diferença de amplitude, né? Então bastante distorção de amplitude aqui, né? Aqui tem uma diferença de tempo. Vejam que o tempo dos picos foi diferente, né? Mais distorção de simetria. Vejam que a informação que o amplificador criou que não existia, né? Então aqui também tem distorção de amplitude, distorção de simetria.
Então percebam aí as diferenças entre entrada e saída do amplificador, a quantidade de informação que o amplificador simplesmente adicionou no áudio, tá? Então aqui também tem uma diferença de tempo, vejam, ó. O áudio aqui embaixo está sincronizado, logo depois ele já desincroniza, né? O tempo fica diferente, tá? Então a gente constata aí, né, todas as 3 distorções, né, as principais, tempo, simetria e amplitude. Então a gente tira como conclusão aí, né, que é como se esse amplificador aqui, né, como se ele tivesse feito esse tipo de trabalho aqui, tá? Ele pegou um sinal que não tinha muito detalhe, né, e criou um sinal com coisas, com detalhes que não tinha no original, né? Isso aqui é uma ilusão disso aqui. Assim como a linha lilás ela é uma distorção da linha amarela. Então é assim que o amplificador de baixa fidelidade ele enfeita o áudio, né? Então ele nos engana, ele cria coisas que não existiam, adicionando distorções. O que difere então um amplificador fiel de um amplificador não fiel, né? São as distorções que ele insere. Então nesse caso aqui a gente percebe que o amplificador enfeitou o sinal, né? Mas podem acontecer outras coisas, né? Pode acontecer, por exemplo, em um outro amplificador infiel, de entrar um sinal bem definido, um sinal bonito, e sair um sinal menos definido, né? Ou, por exemplo, entrar um sinal já meio feio e sair um sinal totalmente diferente, também meio feio, né? Também pode acontecer o inverso, né? Entrar esse sinal aqui e sair esse. Então isso são possibilidades que acontecem em um amplificador não fiel. Por isso que a gente tem sempre que procurar amplificadores fiéis para ter certeza que o que está entrando é exatamente como o que está saindo. Então, agora que eu acertei a ordem das fotos, então quando a gente tem um amplificador fiel, a gente sabe que vai entrar isto e vai sair isso. Então entrou um sinal muito bom, vai sair um sinal muito bom. Se entrar um sinal um pouco sem graça, né, vai sair um sinal um pouco sem graça. Então, se entrar um sinal feio, vai sair um sinal feio. Se entrar um sinal muito feio, vai sair um sinal muito feio. Então, esse é o valor de um amplificador fiel, né? O amplificador infiel, às vezes, pode fazer isso aqui pela gente, né? A gente entra com sinal mais ou menos e sai com sinal incrementado, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Estou entrando com sinal, digamos que mais ou menos está saindo um sinal incrementado. Dá para dizer aqui que ele praticamente não perdeu, ele incrementou coisas, né? Então, às vezes pode acontecer isso aqui, mas é bastante raro acontecer dessa forma, tá? Então, o mais comum é que a gente entre com uma coisa e saia outra bem diferente, e geralmente a saída é bastante desagradável, né? Então, pode ser que a gente entre com um sinal muito bonito, né? E acabe saindo com um sinal, digamos assim, tá? Então a gente entra com isso e sai com isso.
a gente nunca sabe direito o que vai sair de um amplificador que não é fiel, porque ele cria as distorções dinamicamente. Pela interação dessas distorções que ele tem, né? Aí ele vai criando coisas no áudio, né? Então esse amplificador criou dessa forma, né? Mas outro amplificador vai criar de outra forma essa onda aí, tá? Então esse sinal lilás ele não existe, tá? Ele é uma criação do amplificador, não é o que deveria estar saindo. Eu poderia estar aqui com um amplificador de alta fidelidade conectado, né? Porém a gente ia constatar que a linha lilás estaria bem junto com a linha amarela, sincronizada praticamente em tempo, em amplitude e em simetria, né? Mas chega a ser desnecessário, né? Porque eu ia mostrar duas linhas iguais, digamos assim. Então eu estou mostrando aqui um caso que o amplificador ele insere bastante das três distorções que eu comentei, tá? De tempo, de amplitude e de simetria. Então a gente tem esse resultado aí, digamos que como se a gente tivesse entrado com isso aqui e tirado isso aqui, né? Então o amplificador enfeitou. Então quem busca alta fidelidade tem que buscar amplificadores que medem muito bem, para que a gente tenha certeza que o que está entrando é exatamente o que está saindo, tá? Quem busca um amplificador que faça isso aqui, que pegue um sinal que, digamos, não tem muita graça e transforme num sinal muito bom, tem que procurar amplificadores de baixa fidelidade, não procurar amplificadores de alta fidelidade. Acontece muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que querem, né? Então elas acabam a vida inteira buscando em um lugar, né, uma coisa que não existe. Então quanto mais alta fidelidade o amplificador for, mais igual a isso o sinal vai ser, né? Ele não vai conseguir transformar isso aqui nisso aqui se ele for de alta fidelidade, né? Um amplificador de alta fidelidade consegue fazer isso aqui, né? Pegar um sinal bom e deixar ele bom. Agora, o amplificador de baixa fidelidade ele pode tanto melhorar, né, o sinal quanto piorar o sinal. Então, é esse o valor dos amplificadores, né? Um de alta fidelidade, a gente sabe como vai ser a saída, ela vai ser exatamente igual à entrada. O amplificador não soa, ele simplesmente copia o que está entrando, né? E o amplificador de baixa fidelidade, né, ele mascara, né, o sinal, ele pode piorar ou pode melhorar, né? Então pode acontecer isso aqui no amplificador de baixa fidelidade. Entra o sinal ruim, né, e sai um sinal melhor. Mas geralmente acontece isso aqui, tá? Nos amplificadores de baixa fidelidade. Sai totalmente diferente do que era o original. Então só essa demonstração aí para ilustrar melhor ainda as diferenças, né? Amplificadores que têm baixíssima distorção sempre vão fazer o sinal igual ao que está entrando. E amplificadores de baixa fidelidade, né, de alta distorção, eles vão modificar o sinal, tá? Então é essa a diferença entre amplificadores. A diferença está na distorção, não só na harmônica, mas nas de amplitude, nas distorções de amplitude e nas distorções de defasamento, tá? Vejam aqui o defasamento. Ó, existe um defasamento. Então, da interação dessas distorções vai acontecer, digamos assim, um enfeitamento no sinal de saída, né? O sinal de saída passa a ficar enfeitado.
em relação ao sinal de entrada. Tá? Então vejam que tem bastante diferença, tá? E geralmente são coisas a mais, vejo. Então isso aqui é a mais do que o sinal que realmente existiu, tá? Então, alta fidelidade vai fazer isso, entra isso e sai isso. E baixa fidelidade entra isso e sai isso, né? Ou entra isso e sai isso, a gente nunca sabe direito o que vai acontecer, né? Ou até pode entrar isso e sair isso, né? Então a gente nunca consegue prever muito bem o amplificador de baixa fidelidade, tá? Então se a gente pegar de repente um sinal muito bom, pode ser que saia um sinal muito ruim, tá? Então de repente pode ser que a gente pegue um sinal bom, né? E saia um sinal ruim, né? E pode ser que aconteça essa situação, né? Que o sinal seja, digamos, não muito bom e saia um resultado muito bom, tá? Então, era isso aí. Um abraço.